Predador, segunda aula de concentração. A importância da sua concentração na hora de realizar, estar concentrado, não deixar que as distrações tomem conta da sua cabeça. Eu já falei para você antes, repetirei novamente aí, apenas a título de massificação de aprendizagem, tá? De que você grave isso. Nós temos a predisponibilidade de termos até 70 mil pensamentos diários. E obviamente esses pensamentos, essa imensa quantidade de pensamentos, as interferências, as redes sociais, as pessoas que estão o tempo todo nos ligando ou mandando mensagens, ou os alertas emitidos aí das nossas redes sociais, a quantidade de informações diárias, enfim, os noticiários, tudo tende a fazer com que você fuja do foco. Então, nada mais importante de você conseguir aprender a aplicar esse poder de estar presente no agora. Como diria o Total Mindfulness, né? O poder de estar apreciando o momento presente, que é o que basicamente estamos fazendo agora aqui nesse momento. É o poder de fazer uma única coisa ao mesmo tempo. Se você, por exemplo, acredita que você é uma pessoa capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, você é um apreciador do multitasking, já é cientificamente comprovado que o multitasking é uma fábula, é uma falácia, é uma mentira, visto que quando você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, você tende a fazer todas elas meia boca, meia bomba, sem qualidade de resultado. Legal? Então eu separei aqui 10 atitudes, tá? A minha prancheta aqui de anotação. 10 atitudes que você precisa ter para que você mantenha esse foco, para que você ative esse mindfulness, para que você tenha o desejo de realizar e que você talvez não elimine esses 70 mil pensamentos, mas talvez, melhor ainda, você reprograme essa parte sua cerebral, né, esses 95% do seu cérebro inconsciente, do seu subconsciente, para que você consiga trazer, apesar de que as suas reações continuem ainda autômatas e automáticas, porém de forma mais fortalecedora e engrandecedora. E as 10 atitudes são, a partir de agora se liga aí, ó. As 10 ações é o seguinte, para uma rotina ideal, né? Em 10 passos. Primeiro, você precisa ter uma rotina. E quando eu falo de ter uma rotina, você precisa ter uma rotina escrita em passo a passo. Eu, por exemplo, apesar de trabalhar de escala, eu tenho uma determinada rotina diária. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é o meu café, tomo meu café em momento total presente. Apenas aprecio o meu café e saboreio. Se porventura, por exemplo, você me acompanha no Instagram, por exemplo, você perceberá que diariamente eu tenho o mesmo ritual. Eu entorno lá a minha garrafa de café e fico tranquilamente tomando meu café. Então a primeira coisa que eu faço é tomar meu café, a segunda coisa que eu faço é dedicar entre 45 a 1h15, né? 45 minutos a 1h15 de inglês, depois eu faço alguns minutos, de 30 a 60 minutos de violão, depois eu vou fazer atividades físicas, para o fim eu tomar um banho e aí sim partir para aprendizado mais sobre desenvolvimento pessoal. Neste momento, como eu já informei em alguma das aulas anteriores, eu estou focado em neurociência, neurolinguística e para aí sim eu começar a aplicar o conhecimento para vocês, ou gravar alguma aula, ou gravar algum vídeo, ou fazer algum ensaio para a banda, ou escrever algum texto de stand-up, enfim, preparar ou fazer alguma coisa a nível de produtividade. Eu foco primeiro no meu crescimento pessoal para depois eu focar na execução do que eu tenho que trabalhar. Por quê? Porque se eu deixar o inglês para depois, se eu deixar a atividade física para depois, ou o violão para depois, ou o aprendizado para depois, se eu colocar qualquer coisa na frente, ou gravar o vídeo primeiro, ou fazer uma aula, ou escrever um roteiro, ou atender um cliente para tatuagem, que eu estou terminando agora todos os meus clientes de tatuagem. Se eu fizer qualquer uma dessas atividades anteriormente, eu não tenho energia para depois eu retornar e fazer essas atividades naturais, que eu percebi que eu tenho mais energia de agir para esse tipo de atividade que recobra muito a minha atenção durante as minhas manhãs. Então o primeiro passo para você conseguir ficar no seu momento presente, pleno, com realização e com concretização das atividades que você precisará fazer nessa rota de jornada, né, de um predador de sucesso, é ter uma rotina. E mais importante, a rotina precisa estar escrita e colocada em algum lugar. Eu tenho atrás da minha porta do quarto, eu tenho na minha geladeira, eu tenho no meu celular também aqui no Evernote, enfim, tenho no meu computador, eu tenho próximo à minha televisão, apesar de que eu raramente vejo televisão. Então, a primeira coisa a se fazer é uma rotina. A segunda coisa a se fazer é você sempre acordar 30 minutos antes, sem a tecnocracia. Eu aconselho inclusive 30 minutos antes e pelo menos 1h30 antes de dormir também você eliminar a tecnocracia. Ou seja, quando eu acordo, e atualmente eu não acordo mais com um alarme específico, eu acordo com esse relógio. Por quê? Esse relógio ele começa vibrando calmamente e ele vai aumentando, potencializando. Então, por exemplo, quando eu tenho que trabalhar na polícia, eu entro às 7 horas da manhã, antigamente eu já acordava na onça, acordava às 6h15 da manhã para tomar banho correndo e chegar lá em cima da hora ou por muitas vezes poucos minutos, até mesmo atrasado.
Isso é péssimo, porque isso faz com que você fique o tempo todo correndo contra o tempo todo agitando a sua mente. E isso não faz bem para você, porque isso gera bioquímica cerebral negativa. Então o que eu faço hoje? Hoje eu acordo todos os dias que eu vou trabalhar durante a manhã, às 5h25 da manhã. Calmamente, tranquilo, medito 10 ou 15 minutos, faço um café para mim. Enquanto o café está sendo feito, eu vou tomar uma ducha gelada, independente de qual temporada que for, visto que aqui no Espírito Santo não é tão frio mesmo no inverno. Eu saio, tomo meu café calmamente, faço a minha barba, coloco a farda e vou para o trabalho, não me preocupando com o relógio, e muitas das vezes eu chego no trabalho entre 20 e 15 minutos antes do meu horário, tá? Por quê? Porque isso você acaba tendo um dia muito mais agradável, isso auxilia na sua produtividade, isso contribui para a bioquímica cerebral positiva, para a realização e concretização de suas metas. Então, tenha uma rotina de acorde pelo menos 30 minutos antes do que você estava habituado a acordar. E esses poucos minutos, eles não compensam o soneca, eles não compensam você acordar já estressado, tendo tudo para fazer. Esse tempinho a mais não compensa. E abandonar a tecnocracia, né? Abandonar celulares, TV, enfim, para que o seu corpo se adapte e comece a produzir a melatonina necessária para a recuperação corporal quando você for dormir. E aí sim, quando você acordar, ter contato com a claridade, e essa claridade ativar o cortisol para você ter o seu dia novamente. Cortisol, hormônio do estresse. Legal? Então a terceira coisa a se fazer, tá? Eu já falei antes, vou repetir agora. No meio do ensinamento do segundo, eu falei agora. Elimine o botão soneca da sua vida. Elimine esta possibilidade. Por muitas das vezes a gente acaba, não, eu vou dormir mais 10 minutos, mais 8 minutos, mais 5, mais 7 minutos. Isso não compensa, visto que os nossos círculos de sono, né, eles demoram entre 50 minutos a 1h e pouco. Então, se você for voltar a dormir e não dormir pelo menos entre 50 minutos a 1h10, 1h20, não valerá a pena. Bem provável, chances são que quando você acordar, depois de 7, 15, 20 minutos, você estará muito mais cansado do que quando você imediatamente acordou e já deveria ter iniciado as suas atividades. Então, a terceira coisa a se fazer é eliminar o botão soneca. Legal? A quarta coisa agora. A quarta coisa é o que eu falei para você, estabelecer pelo menos três grandes tarefas do dia, 3 grandes metas. Eu já estou mais habituado a fazer isso, então eu nem considero mais a minha hora de inglês, a minha hora de violão, minha hora de academia como meta, não. A minha meta, por exemplo, é assim, não, eu vou gravar pelo menos um módulo no dia de amanhã. Aí eu gravo pelo menos esse um módulo. Ele pode ter 4 aulas, ele pode ter 9 aulas, ele pode ter 11 aulas. Ele pode gastar 2 horas sendo feito, 3 horas programando, não importa. O tempo de elaboração, de percepção, de estudo, de reestudo, de criação de roteiro. Mas, ainda assim, eu terminarei aquilo que eu coloquei na minha mente para ser executado. É uma meta, então essa seria uma meta grande. Depois eu posso colocar uma segunda meta, que é escrever algum roteiro específico para alguma coisa. E talvez algum terceiro roteiro, que é assistir aí mais algum filme de 1h30, 1h40, todo em inglês, com legendas em inglês, para que eu aprimore o inglês cada vez mais. Legal? Então tenha no máximo 3 grandes metas no seu dia. Você pode começar de repente, eu vou malhar 30 minutos, eu vou caminhar 30 minutos, eu vou estudar uma nova língua em 30 minutos e eu vou fazer minha própria comida. Você pode começar calmamente, visto que cada um de nós estaremos aí num pilar, né, num degrau do nível de desenvolvimento dos nossos 5 Cs do sucesso. Show? O número 5 é o seguinte, a partir de hoje, a partir de agora, você já não fez, eu falei antes para você, mas a partir de agora é muito importante, você vai fazer um jejum informacional, você vai eliminar completamente as notícias que vêm até você. Se alguma notícia for realmente importante, ela chegará até você de alguma maneira, de alguma forma, então é importante que você elimine totalmente as notícias, em especial porque a grande maioria das notícias são notícias negativistas, de morte, de ódio, de violência, enfim, elimine isso da sua vida. Se você está participando de algum grupo que leva para você esse monte de notícia que enfraquece você, elimine-os completamente. Elimine os perfis do Instagram que fazem esse tipo de efeito em você. Elimine o jornal matinal, elimine o jornal que você assiste, independente do canal que você assista. Pelo menos durante o processo de fazer o curso que você está fazendo comigo, está despertando o seu predador, e durante esse ano de execução, você vai perceber que vai te sobrar muito mais energia, porque essas notícias negativas, ela ativam, né, uma carga negativa mental e acaba gerando uma frequência negativa, acaba gerando uma reação fisiológica negativa, uma reação bioquímica cerebral negativa. Então elimine as notícias negativistas da sua vida. Mas em geral, elimine qualquer notícia, porque se a notícia for realmente boa, importante, ou interessante, ou necessária que você venha saber, ela obrigatoriamente chegará até você. Então não se preocupe em ter notícias, legal? A sexta sacada é o seguinte, corte grupos do WhatsApp. Esse eu posso confessar para você que foi uma das etapas mais difíceis para mim de executar.
que é o seguinte, seria você eliminar completamente os grupos de WhatsApp que não lhe tragam nada. Como é que você vai fazer isso? Você vai se perguntar o seguinte, qual que foi o benefício real que eu tirei desse grupo nos últimos 3 meses? Qual que é a perda real que eu terei caso eu abandone esse grupo? E se você perceber que talvez são vários amigos só que não estão te acrescentando nada, ou só grupinhos de putaria, ou grupinhos de sacanagem, enfim, grupos enfraquecedores, que não estão te causando nenhum tipo de benefício, é óbvio, evidente que esses grupos precisam ser eliminados, totalmente eliminados da sua grade observatória diária. Entenda que tudo que você vê, ouve, assiste, percebe no seu âmbito sensorial, tá? Tanto na sua intuição quanto na sua visão, seu olfato, seu paladar, sua audição, isso causa algum efeito em você, em especial a bioquímica cerebral. Estamos buscando aqui para que você tenha a bioquímica cerebral positiva, por isso iremos desenvolver o seu ato de ter atenção plena, de ter atenção ao momento presente. E uma das coisas mais importantes de se fazer é perceber tudo que se acontece. Por exemplo, você observa que por eu estar falando nessa aula um pouco mais rápido, e é uma estratégia minha que eu estou falando um pouco mais rápido para que você se mantenha conectado ao que eu estou dizendo, visto que hoje está com um pouco mais de barulho, a praia está agitada, então é uma estratégia que eu uso para que você fique, né, com mindfulness total, com a percepção intelectual de aprendizagem total para o que eu estou dizendo. Então, a importância também de você não deixar com que os seus sentidos estejam conectados a essa gama de notícias que, no geral, são negativas, advindas do seu WhatsApp. Então, elimine os grupos de WhatsApp. Mais uma vez, se você não fez, já falei antes sobre o processo de modelagem, não vou falar sobre o processo de modelagem agora, vou falar no set aqui sobre a importância de você usar o Instagram como um machado, como uma ferramenta. Se você usa o Instagram para ficar vendo os seus amiguinhos, vendo os coleguinhas fazendo fofoca, você está perdendo muito tempo, você está queimando dinheiro, está queimando tempo de aprendizado, visto que o seu Instagram ele pode ser apenas utilizado para aprendizagem. Elimine esse monte de bobagemzinho que você fica vendo lá, de dancinhas, tal, fofoquinhas de celebridades. Foque no aprendizado. Então, obviamente, você já fez lá a sua pré-seletiva, tá? Das suas 10 personalidades a serem seguidas, observadas e modeladas. Se ainda não fez, é uma nova chance que você está percebendo para quando acabar essa aula, você ir lá para o seu Instagram e excluir totalmente as pessoas que não estão adicionando nada de produtivo na sua vida. Próximo passo então se ainda não fez, cada vez, semanalmente você pode fazer essa limpeza. Talvez você observe que das suas 10 personalidades, uma delas ou duas não está te trazendo nenhum tipo de benefício ou ensinamento positivo. Você pode simplesmente eliminá-la e colocar alguma outra personalidade, algum outro tipo de pessoa, alguma empresa que possa te trazer conhecimento voltado para a área que você está desenvolvendo agora na sua rota para se tornar um predador de sucesso. Legal? A oitava então, é limite tempo para tudo. Lembra que eu te falei da minha rotina? Isso é na parte da rotina, você volta lá e vai limitar tempo para tudo. Mas vamos colocar um tempo honesto, porque o ideal seria o quê? Eu acordar e fazer 4 horas de inglês diário. E isso não é verdadeiro, porque eu não tenho saco para isso. Então eu limitei um tempo honesto, de 45 minutos a 1h15. No violão eu coloquei um tempo honesto, de 30 minutos até 1 hora. Vez ou outra eu consigo mais de 1 hora, mas isso é raríssimo. A atividade física eu botei pelo menos 45 minutos diário. Mas quando eu estou muito animado, eu malho, treino, ainda venho para a praia correr, me divirto. Por quê? Porque eu adoro fazer isso. Da mesma maneira que eu coloco um tempo obrigatório para começar a gravar as aulas para vocês. No caso das aulas eu não coloco um tempo específico, eu coloco um horário específico de iniciar. Não especificamente agora para as aulas do curso, né? Efetivamente falando, eu coloco a hora de começar o reestudo, né? A reaplicação de tudo que eu sei para reinternalizar e eu não passar nenhum tipo de informação falha para vocês. Eu crio o roteiro e depois eu venho aqui e explano para vocês os conhecimentos. O nono passo a se fazer é aplicar o VEDF. VEDF. O ver, eliminar, delegar ou fazer. Mas eu vou repetir ele na terceira aula. Então o nono você fica frisando aí. Vamos para o 10º passo, que é muito importante. O que é o 10º passo? O 10º passo para você se manter no agora é fazer nada. Isso aí. Mas nada mesmo. Nada sem tecnocracia, sem celular, sem nada no ouvido, sem televisão, sem nada. Às vezes caminhar apenas, como eu falei daqui a pouco. Pegando o finalzinho já, o início de noite aqui, nessa noite linda de outono, caminhando por essa praia maravilhosa, nesse calçadão, nessa praia que eu adoro, fazendo absolutamente nada. Isso auxilia no seu cérebro, no processo de conexões ali, de informações de aprendizagem. Legal? Tire um tempo para você, beleza? Obviamente, essa quantidade de... Eu vou deixar aqui para vocês aqui, ó, tá vendo? Os 10 aqui, as 10 coisas que eu passei. Efetivamente,
o 10º passo ele é tão importante quanto o primeiro, quanto ter rotina, quanto aplicar, quanto estar presente no agora, quanto estabelecer horários, quanto aplicar o VEDF, que é a próxima aula, inclusive. Não vou demorar mais, porque já está batendo aí 15 minutos. Até a próxima aula.